Acredita-se que a maternidade é sempre heterossexual. E, por outro lado, acredita-se que a homossexualidade sempre vai ser estéril. Nenhum casal de mulheres lésbicas que fez inseminação caseira nos últimos 2 anos conseguiu registrar a dupla maternidade na certidão. A própria lesbianidade, ela já aciona para pensar uma ideia diferente do que configura o sexo, do que configura virgindade. Oi, pessoal, nossas boas-vindas ao 4º episódio do Geni Entrevista, o seu novo programa para discutir saúde e a comunidade LGBTQIA+. Hoje receberemos 3 convidadas, Érica, Flora e Marina. Bem-vindas, muito obrigada por aceitarem o convite. Érica Souza, ela é professora do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. E ela também é coordenadora do Grupo de Pesquisa Gênero e Sexualidade. Com ela estão Flora Vilas Carvalho e Marina Morena, ambas graduadas em Antropologia pela UFMG e orientandas da professora Érica. E hoje a gente vai conversar sobre maternidade lésbica. Para a gente começar essa conversa, seria interessante a gente definir, o termo maternidade lésbica. O que ele engloba? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que ele é um termo plural, né? Já colocar no plural, acho que maternidades lésbicas já respondem mais essa questão, né? E de um ponto de vista interseccional, pensando que as questões de raça, de classe e outras vão estar envolvidas aí, né, nessas definições do que é ou de como se vivenciar essa maternidade específica. E acho que uma outra coisa que a gente tem que pensar é como ela começa, né? Como que ela se origina. Então, se são filhos de casamentos anteriores, de relações heterossexuais anteriores, se foi por inseminação via técnicas de reprodução assistida, se foi inseminação caseira, porque eu acho que esse é mais um marcador aí dentro, né, desses cruzamentos. Então, de que classe social essa mulher é, de que raça, como que ela lida com a sua lesbianidade, né? Ela optou ou não por essa maternidade, em que momento, como foi, enfim, né? Então, acho que tudo isso desenha a configuração de cada caso, que vai ser único. Por isso que a gente tem que sempre pensar no plural mesmo, né? E eu acho que a gente tem que pensar em 2 termos também, né? Qual é a relação que essa mulher, né, que se identifica como lésbica, que vivencia a lesbianidade, que relação ela cria e ela experiencia com a maternidade, e por outro lado, né, enquanto mãe, como que ela vivencia, experiencia a sua homossexualidade também. Então, assim, é um mundo extremamente complexo, digamos assim, né? Então, acho que é importante a gente pontuar, né, que colocar no plural é o primeiro passo. Érica, você, faz uma análise muito interessante sobre o fato de as maternidades lésbicas, elas conjugarem 2 identidades que, no senso comum, elas são muitas vezes vistas como antagônicas, né? Que é a de mãe e a de mulher lésbica. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para a gente, por favor? Sim, é exatamente nesse sentido que você já começou, né, a colocar. Então, a gente tem categorias, identidades que são consideradas socialmente, culturalmente como excludentes. Em que sentido, né? Porque acredita-se que a maternidade é sempre heterossexual, né? Ou seja, e por outro lado, acredita-se que a homossexualidade sempre vai ser, vamos colocar entre aspas, estéril, né? Tem todo um estereótipo, toda uma expectativa, enfim, né, da reprodução e da filiação para casais ou para pessoas heterossexuais e não para homossexuais, trans e por aí vai, né? Então, socialmente, há, né, essa relação quase que excludente. E eu tenho alguns casos, né, na pesquisa, durante o doutorado, que isso aparece de forma muito contundente, elas contam experiências, né? Então, por exemplo, um casal, né, que me contava como que quando elas iam nas reuniões com outras mulheres lésbicas, elas não tinham onde deixar a filha.
que eram à noite, né? Então elas falavam assim, pô, elas faziam reunião à noite, porque a maioria elas não tinham filho, a gente tinha, então para nós era complicado, mas aí elas não se sensibilizavam com a nossa questão de tentar fazer reunião em outro horário, ou de ajudar a gente a achar um lugar para deixar a criança, para a gente poder participar da reunião. Então elas falavam que tinha uma dificuldade nesse sentido de que era um não lugar ali, né? Então, elas estavam ali naquela reunião como lésbicas, mas a identidade de mãe era totalmente ignorada naquele contexto, né? E aí elas falavam, em outros cenários com outras mães, a gente já se sente acolhida, porque daí essas questões são colocadas em pauta, né? Que é onde que eu vou deixar o filho, que escola, como que a gente lida com a educação da criança, tarará. Só que nesses outros contextos de acolhimento com outras mães, a questão da sexualidade fica apagada, né? A gente não pode nem tocar no assunto, porque são todas mães heterossexuais que não compartilham com a gente a questão da sexualidade. Então, elas sempre se sentiam assim, né? Ou aqui, né? Então, ou em grupos com mães, ou em grupos com lésbicas, né? Então, a gente vê, né, no cotidiano mesmo, né? Como que as instituições, né, as pessoas, enfim, né, os costumes vão colocando regras e limites mesmo, né, para que essas identidades não se encontrem, né, para que elas não aconteçam na sua plenitude. Bom, enfim, e aí eu acho que dá para a gente pensar, né, como eu falei, da maternidade como heterossexual e a homossexualidade como estéreo, como dois mitos, né, porque são, na verdade, duas construções sociais pautadas em estereótipos e em discriminações, tanto de gênero quanto de sexualidade. E aí, voltando um pouquinho mais para essa questão das relações de parentesco, porque isso parece ser um tema muito importante para a antropologia, né, desde os primeiros estudos, assim. E como que essa questão, ela se atualiza quando nós falamos nas maternidades lésbicas? Bom, a gente tem realmente uma tradição antropológica, né, dos estudos de parentesco, da organização social do parentesco, lá na nossa literatura clássica, e aí, né, teríamos vários autores aí para citar. Mas tem um específico que eu utilizei mais, enfim, e já vou explicar por quê, que é o David Schneider. E a gente tem esse momento, vamos dizer assim, da antropologia, né, dos estudos antropológicos. Desde a sua fundação, a antropologia trabalha com parentesco, né, mas óbvio que esse foco, essa relação vai mudando, né, ao longo das décadas aí, e na virada do século também, né. E a gente vê um movimento dentro da antropologia, não só da antropologia, mas sobretudo nela, de novos estudos de parentesco. Esses novos estudos de parentesco, eles vão beber, vão se originar, vão estar embasados naquelas teorias clássicas, mas eles já vão considerar novas realidades, né? Novas configurações familiares, novos teóricos, né? Então, não é jogar fora a produção anterior, né? Mas é trazer um outro lugar para ela dentro da antropologia, pensando, né, novos cenários, novas possibilidades, novas realidades. Acho que uma autora que é emblemática nesse sentido é a Marilyn Strathern, né, na antropologia, inclusive para os novos estudos de parentesco, e ela tem um diálogo muito estreito com o Schneider, por isso que eu falei que eu ia voltar no Schneider, né, que ele é um dos clássicos que estão lá atrás e que ela recupera, mas óbvio que ela recupera ali, né, sob um outro prisma, com uma outra discussão, mas ela tem esse diálogo bastante próximo com o Schneider. E aí na tese eu acabei fazendo essa discussão do Schneider à luz da Strathern, né, e trouxe então aí uma revisão, né, dessas teorias de parentesco, né, e de família até, para pensar novas famílias, novas possibilidades, novas configurações, no caso da maternidade lésbica, né. Mas pensando mesmo, a partir do Schneider, como que a gente poderia entender, né, e a partir do Schneider relido ali pela Strathern, como que a gente situa essas novas teorias dentro de novos contextos, né, na verdade é isso. Fugindo um pouquinho do roteiro, mas é que você falando aí me fez pensar, porque as coisas que eu estava lendo, né, alguns textos que eu li, me fez pensar muito nisso que você fala, das maternidades lésbicas, delas serem plurais, porque essa questão até do parentesco também vai ser diferente, por exemplo, para a mulher que vai gestar e para a mulher que vai adotar, né? E como que isso é visto
pelos parentes dela também, né? Assim. Isso na tese eu chamei, porque isso aparecia muito mais no Canadá, porque eu fiz comparação, né, Brasil-Canadá. Aparecia mais no Canadá do que aqui, porque aqui eram mulheres que, pelo menos a maioria que eu entrevistei na época, eram mulheres que traziam filhas de casamentos heterossexuais anteriores. Então, assim, era aquela perspectiva de que filiação está dada. Ela é a mãe biológica, ela teve lá no casamento anterior. Então, quando ela entra numa relação com outra mulher, ela já traz aquele filho, mas é como se aquele filho fosse, assim, a propriedade dela, né? A outra vai ajudar a criar, ajudar a educar, etc., mas ela não ganha o mesmo status. Sim. Mas isso também não é muito conversado, muito discutido, né? E tem um estereótipo do binarismo de gênero, né? Que se não está no feminino, está no masculino. Então, aí tem uma confusão social muito grande, que muita gente fala assim, então a outra é o pai, né? Não, não é o pai, né? É outra mãe. Mas como legitimar essa outra maternidade, que é a questão, né? Socialmente, culturalmente falando, né? Não estou falando do ponto de vista da criança, do casal, da família, né? A outra maternidade é totalmente legítima, tanto quanto a da mãe biológica, né? Sim. Mas do olhar externo, a partir do olhar externo, não é assim que funciona, né? Dentro de né, olhares marcados aí por hierarquias, por preconceito, e também por um determinismo biológico, que aí a gente volta no Schneider, né? Que ele fala o que é o parente. O parente é, antes de mais nada, considerado o sangue, né? Então, é o filho biológico, beleza, a outra não. Então, na época, quando eu comparei com o Canadá, no Canadá isso aparecia de uma forma mais intensa, mais explícita também, porque lá a companheira da mãe, na época, já podia adotar a criança junto com a mãe, né? Então, você já junta sangue e lei, né? Para legitimar ali a família, o parentesco e tal. Então, uma mãe pelo sangue e pela lei, óbvio, né? Mas a outra pela lei também. Só que você tem casos e casos, é aqui falando, né? Você tem uma multiplicidade aí de experiências, de combinações possíveis, de históricos desses casais. Então, tem um casal, por exemplo, que eu gosto muito de contar essa história e dar esse exemplo, porque era assim, era um casal, para quem olhava de fora, um tanto quanto estereotipado, no sentido de que você tinha uma mulher mais feminina, uma mulher que socialmente era lida como mais masculina e uma criança. E aí, todo mundo entendia o que? A menina tem duas mães, então, provavelmente a mãe biológica é aquela lá feminina e a mãe adotiva, né, a companheira da mãe, é a lésbica mais masculinizada. E era uma história totalmente invertida, porque, na verdade, a mãe biológica era aquela que socialmente era lida como mais masculina e não apta à maternidade, né? O corpo da lésbica mais masculinizada, ele não é lido como apto para a maternidade, né? Mas ela havia engravidado lá na faculdade, porque a namorada dela na época queria ser mãe, mas não queria engravidar. E ela, por amor a companheira, né, engravidou, e depois a companheira terminou a relação com ela. E aí ela falou que se viu uma mãe solo, né, uma mãe lésbica solo. E depois, posteriormente, ela conheceu essa outra moça e adotou a menina, elas se casaram, a menina adotou, a companheira adotou a menina. Só que daí a companheira não era mãe biológica, né? E o que ela fez? Ela passou a cuidar da criança. Então, a mãe biológica trabalhava fora, era provedora, e a companheira, que não era mãe biológica, era a cuidadora, que era uma forma para elas de equalizar, né? De socialmente equalizar essas maternidades, né? Olha. Então, assim, não tem o sangue, mas tem, né? Mas é a mãe por lei e é aquela que cuida, é aquela que nutre, é aquela que alimenta, né? Então, vai acionando aí todos os estereótipos do que faz uma mãe, né? Se não for o sangue diretamente, né? Nossa, muito interessante. Os arranjos singulares, né, que vão sendo feitos. São muitos arranjos singulares, todos são singulares. Todos são singulares. Você já falou, né, de alguns desafios que envolvem as maternidades lésbicas, mas quais outros desafios que vocês veem assim, no Brasil hoje? Eu ia falar que, sem dúvida alguma, eu acho que, em primeiro lugar, é o nosso contexto político.
que é o maior desafio para qualquer vivência, para qualquer direito humano, né? E que é um contexto político que tem minado os direitos humanos e os direitos das pessoas LGBTQIA+. Então, e a gente já tem, né, estereótipos que estão aí arraigados no imaginário social, que a gente já comentou anteriormente, né, dessa associação maternidade com a heterossexualidade, da lesbianidade com a esterilidade, e isso está vindo, assim, estão tirando a teia de aranha, sabe? Desses estereótipos que a gente já estava tentando, aí já tinha um pouco mais de direitos alcançados, né? Mostrando outras perspectivas, outras possibilidades, e a gente se vê agora num contexto, né, em que isso está sendo perdido, né? Outras concepções muito mais conservadoras estão voltando, né? Voltando a ganhar protagonismo. Não, mas eu ia começar justamente por aí, assim, por esse contexto político que inclusive não é de agora, né? O próprio processo da gente ter demorado 40 anos de atraso para começar a ter uma adesão mais forte de lésbicas às tecnologias reprodutivas tem muito a ver com essa particularidade política que a gente tem aqui no Brasil, né? E eu acho que os desafios seguem sendo se adequar ou criar formas de resistência dentro desses contextos políticos. E isso reflete diretamente no acesso que a gente tem ou não tem a essas tecnologias reprodutivas, né? Então, como que, por exemplo, a gente pode tentar fazer uma inseminação artificial e o médico se negar a fazer essa inseminação. Ou ainda o próprio fato de que o SUS não faz inseminações artificiais em casais, né, homossexuais, assim. E, na verdade, a gente tem um caso só de inseminação feita pelo SUS, e isso faz com que lésbicas pobres não consigam ter nenhum acesso a essas técnicas reprodutivas que são extremamente caras, né? E aí, inclusive, é nessa brecha que entra a coisa da inseminação caseira, que está crescendo exponencialmente nos últimos anos, né? Principalmente também porque, por causa da internet, né? A internet, o Facebook possibilitou que tivessem grupos para juntar doadores e tentantes, né? É o nome que tem lá nesses grupos. E então possibilitar que essas lésbicas que ou não têm dinheiro para pagar processos médicos, né? Ou que querem fazer uma reprodução mais autônoma com relação justamente a essa, né, a esses aparatos médicos e tudo mais, vão então optar pela inseminação caseira. Mas a inseminação caseira, obviamente, tem toda a sua variedade de desafios também. Que vão desde o fato de que existem acordos que se faz, tanto para que, né, a gestante não peça depois pensão alimentícia para o doador ou coisas do tipo, e também para que o doador não queira, né, interferir na educação dessa criança ou queira ter seu nome reconhecido na certidão e tudo mais. Mas esses acordos, eles não são regulamentados, eles são uma gambiarra jurídica que a gente tem e que, assim, vai do humor do juiz aceitar ou não aceitar esse acordo caso, né, venha a ter algum problema lá na frente. Tem também os caras que querem vender sêmen, o que é proibido, mas uma vez que todo esse processo já é fragilizado, já é marginalizado, os caras aproveitam para falar, tipo, se mulher pode fazer barriga de aluguel, então a gente também pode vender nosso sêmen, como se fosse o mesmo nível de esforço empreendido, né? Tem os caras que querem, mesmo que os grupos sejam muito enfáticos em dizer que é método seringa, que não vai rolar sexo e tudo mais. Sempre tem os caras que querem fazer pelo método natural, que é como se chama. E uma série de outras fragilidades, né? E outras. Esse não lugar também que a inseminação caseira tem, principalmente juridicamente falando, assim. A gente estava comentando mais cedo, eu e Marina, que tem um cara que ele é tipo o cara da inseminação caseira no Brasil. Ele tem mais de 80
casos bem-sucedidos enquanto doador, e a vida dele é falar do lugar dele de doador de inseminação caseira, e ele foi detido esse ano, há tipo um mês atrás. Foram lá e fecharam, chamaram a casa dele de clínica ilegal, assim, e ele foi detido, e fecharam a clínica dele, e isso, assim, apesar de que esse cara é absolutamente maluco, ele tem todo um projeto de eu vou me tornar imortal pelos filhos que eu tenho e tudo mais, apesar dele ser completamente doido, eu acho que esse é um sintoma desse processo de fragilização que a inseminação caseira e as maternidades, né, homoparentais têm sofrido, assim. Acho que um outro desafio que a gente tem sofrido, inclusive nesses últimos 2 anos, era Bolsonaro, é que basicamente nenhum casal que fez inseminação caseira, nenhum casal de mulheres lésbicas que fez inseminação caseira nos últimos 2 anos conseguiu registrar a dupla maternidade na certidão, que é um direito que já era conquistado, assim, que já estava sendo colocado em prática há alguns anos, e desde agosto do ano passado que a gente não tem um caso no Brasil de conquista desse direito, assim. Então, acho que isso é um resumão, assim, de algumas desses novos desafios, né? Eu acredito também que no campo identitário, também, essa ideia do não lugar que a Flora falou, desse processo marginalizado, ele também aparece na recepção dos grupos, né? A Erika já falou que isso acontecia antes, é uma coisa que até hoje vem perpetuando, assim. E, às vezes, a gente até pensa que é meio absurdo pensar que em 2020 você tem uma má recepção até das próprias lésbicas quanto a mulheres que são mães, assim, a lésbicas que são mães. Exemplos de eventos e espaços de lugares que ainda não tem como acolher quem leva criança. Essa ideia também da recusa da maternidade para uma recusa da feminilidade, que ainda associa essa maternidade a uma ideia heterossexual, assim. Isso tudo acho que são campos que, ao mesmo tempo que a gente está vivendo um avanço, uma expansão das ideias de identidade e de um contexto cultural, assim, quanto a gênero, quanto a sexualidade, a gente também está vivendo um retrocesso grande, até em grande parte pela própria comunidade, assim. E isso também eu vejo como um desafio que a maternidade lésbica apresenta hoje. E eu acho que, bem nesse sentido do que você estava falando, dessa construção identitária e tudo mais, acho que um outro desafio muito importante também é essa constante necessidade de ter que ficar abrindo mão de uma série de recursos para legitimar essas maternidades, especialmente, como vocês falaram aí para trás, né, das mulheres que não geraram. Então, assim, na hora de procurar doador, tem que procurar o doador que parece com a parceira que não vai gerar, porque assim você cria ali, pelo menos socialmente, um pouco mais de identificação entre essas, né, entre o neném e essa outra mãe. Ou então, tem também a coisa da licença maternidade, que nos últimos anos alguns casais têm conseguido ambas a licença maternidade, mas principalmente porque quase todos esses casais fazem uso de remédio para que as duas possam amamentar. Então, você cria ali, biologicamente também, um sentido para essa licença maternidade e, portanto, uma legitimação dessas duas maternidades, mas que também tem que ser reforçado por uma coisa do amamentar e criar um laço biológico, afetivo, como, né? Então, eu acho que essas estratégias todas são muito interessantes, assim, são muito potentes, né? Mas, ao mesmo tempo, dá um pouco de raiva que elas sejam obrigatórias para que a gente possa legitimar a maternidade dessas mulheres, né? Então, acho que esse também é um desafio importante que a gente tem enfrentado nos últimos anos. Vocês colocaram todos esses desafios, né? E vocês mencionaram, inclusive, todas as questões políticas, mas eu queria que a gente especificasse mais agora sobre o lugar que se ganhou um discurso sobre a família, mas que, diferente das maternidades lésbicas plurais, né, é uma família que não é nada plural, né, a desse discurso. Vocês podem comentar mais sobre isso, por favor? Bom, eu acho que a gente está vendo, infelizmente, né, vivendo, revendo um resgate aí às noções mais simplórias e conservadoras de família,
pautados na heterossexualidade compulsória e na opressão das mulheres, né? Como sempre, historicamente. Então, não é por acaso que a violência doméstica tem aumentado na pandemia. Claro que há motivos relacionados estritamente à pandemia, mas a gente tem que lembrar que a pandemia está situada no contexto de um governo de extrema-direita, né? Então isso legitima atos e palavras de extrema violência. E a violência doméstica contra as mães lésbicas, ela foi uma constante na minha tese, né? Quando a gente fala de violência doméstica, geralmente a gente pensa nas mulheres heterossexuais, né? Mas ela foi uma constante, ela apareceu com bastante força, e ela vinha, em alguns casos, da própria família de origem das mães lésbicas, né? Dos pais, dos irmãos, e até mesmo de mães e sogras, né? Então, pensar que, né, num contexto político, né, que já é propício, né, que já propicia aí, né, a legitimação de mais violência, né, porque violência a gente sempre vive, né, de mais violência. E pensar que numa quarentena, numa pandemia, né, você tem que ficar restrito ali, né, aos familiares, ao ambiente, então é extremamente complicado para as mulheres em geral, né, mas eu só queria ressaltar e relembrar, né, esse dado que apareceu na minha tese, que as mulheres lésbicas também são muito vítimas de violência doméstica. E, assim, do ponto de vista antropológico, como que vocês analisam, assim, esse recurso de querer retomar e colocar essa dita família tradicional como se fosse, assim, algo sagrado, assim? Como que essa estratégia, isso seduz, assim, seduz público e seduz... Dentro de uma sociedade patriarcal, é totalmente compreensível que ela, né, que ela faça sucesso, essa ideia, né? Sim. Porque é o que eu falei, por mais que a gente tenha lutado, tenha conseguido alcançar alguns direitos e tal, ainda tinha muita coisa pela frente, né? Então, a gente vive numa sociedade ainda patriarcal, racista, homofóbica, transfóbica, enfim, né? Então, é muito fácil, na verdade, né, você apelar para noções, como eu falei, simplórias e conservadoras, que legitimam o poder de uns sobre outros, né? Porque tem muita gente que já está no poder e quer se manter nele. E essa noção de família, na verdade, ela é uma conjunção, né, de uma percepção, de uma noção de família religiosa, né, sagrada, da Virgem Maria e tal, e a maternidade associada a isso também, com a família burguesa capitalista, né, que controla a sexualidade da mulher, que o homem se torna o provedor, e a mulher fica em casa, e ela que passa a ser responsável pelos filhos, né, e é uma forma de controlar, né, a mulher não trabalha fora, né, a mulher não tem sexualidade fora de casa, enfim, do controle do corpo, né, da sexualidade da mulher. Então, você junta discursos religiosos e modelos de família que também respondem a interesses, enfim, capitalistas, patriarcais, né, enfim. Então, não é tão difícil assim, né, da gente entender porque esses discursos têm tanta adesão, né? Porque, na verdade, eles sempre estiveram aí. Eu acho que a gente se iludiu durante um bom período de que eles tinham ido embora. Mas, na verdade, eles estavam coexistindo com discursos mais progressistas e com direitos que estavam sendo conquistados, né? Mas a gente está vendo uma virada mesmo. Eu acho que tem uma coisa tem muito a ver com a outra, inclusive, né? Acho que a maternidade lésbica é um exemplo de muitos, de como que quanto mais progressista a gente foi ficando politicamente, quanto mais radical a gente foi ficando nas nossas pautas e tudo mais a resistência a essas transformações veio forte, né? Acho que não é à toa que temos o Bolsonaro aí hoje e todas esses outros políticos e essas outras políticas, assim, né? Eu acho que é muito um movimento de resposta a coisas que a gente vinha debatendo, conquistando, pedindo, né? Acho que tá tudo muito interligado e eu acho que esse processo de reafirmação da família tradicional, da família normativa e tudo mais,
é como a Erika falou, assim, ela tá ligada em tantas outras coisas, né? Ela tá ligada, que se a gente for voltando e voltando, ela tá ligada na própria concepção de separação dos gêneros, dos sexos, dos corpos, né? E, e uma coisa retroalimenta a outra. E acho que esse projeto novo de retorno tem muito a ver com não só afirmar esse lugar da família e tudo mais, mas de afirmar todas essas outras coisas que estão interligadas, né? Um processo muito, muito bem calculado, né, de resposta a essa coisa que ficou adormecida, como a Erika falou, esse período que a gente achou que esse discurso estava indo embora, ele estava ali para voltar com força total e pegar esse ganho. E é exatamente isso, está tudo ligado. A Butler fala sobre como que o casamento e a heterossexualidade e a família estão como base da heterossexualidade. E estão como base do binarismo de gênero. E tudo isso está ligado numa ideia de opressão, numa ideia capitalista, né? Acho que a manutenção desses discursos, assim, tá ligado com religião, tá ligado numa ideia de família institucional, que é legitimada pela lei e pelo sangue, e assim, exclui certos corpos e certas vivências, enquanto valida outros, apenas como se só esses pudessem existir. Não, eu fiquei pensando aqui a partir dessa conversa, né, com esse retorno todo, né, e do controle também, pensando no nascimento da família, da ideia, da noção de família burguesa nuclear, né? Então, como eu tinha dito, que o homem sai para trabalhar, ele vai ser o provedor, e ele vai ter o controle e o poder financeiro dentro da casa. A mulher se torna a rainha do lar, né? E com a sua sexualidade e a vida dela toda controlada dentro das paredes da casa, com a criança, né, sob a sua tutela, os filhos, mas os filhos vão sair nesse momento que eles começam a ir para a escola, né, que nasce a escola também, do jeito que a gente conhece hoje. Então, naquele momento ainda, a criança, dentro desse contexto, a mulher estava controlada, a sexualidade, o corpo, e ela cuidava da criança, e a criança começa a ir para a escola. Agora, ainda tem o discurso da educação em casa. Então, nem a criança vai sair mais, né? Então, assim, controle da casa, né? Da mulher e daquela criança, daqueles filhos que estão sob a tutela daquela mulher. Eu vejo, assim, alguns pontos em que a coisa se acentua ainda mais, né? Se a gente for buscar historicamente, né? A gente fala assim, olha, muito parecido, mas pior. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, da educação em casa, né? Como um controle. Por isso que ela é extremamente preocupante, né? Entre outros motivos, né? Tirando a questão do aprendizado da criança, da interação e tudo isso do ponto de vista pedagógico, né? Questão do ponto de vista social, cultural e político, é um grande problema. Bom, e assim, como uma das propostas, né, do GN Entrevista é falar também com os profissionais de saúde, principalmente, pensando em práticas de saúde que sejam menos preconceituosas, né? Que vocês acham que são os principais pontos de reflexão para os profissionais de saúde quando eles estiverem acolhendo, né, mulheres que são mães e lésbicas? Eu acho que isso começa desde antes da concepção, assim, acho que isso começa na ginecologia, que acho que, né, já tem muita discussão sobre isso e tudo mais, mas acho que isso é um ponto muito central para a gente pensar a atuação de profissionais da saúde com maternidade lésbica, porque se você está afastando essa mulher desde antes dela conceber, por práticas discriminatórias que, assim, vão desde violências muito explícitas até perguntas e, né, coisas muito mais implícitas ali na prática ginecológica, assim. A própria coisa do... Né, você chega no consultório e... você já fez sexo? E aí você fica, tipo, com mulheres. E aí eles ficam, tipo... Pinto não, né? Então não importa. E aí, né, não tem... Às vezes até negam exames, né? Isso faz com que a gente não faça exames, muitas vezes, isso faz com que a gente não tenha métodos de prevenção contra ISTs, e aí tudo isso já, né, uma vez que você afasta essa pessoa de um atendimento médico ali desde o começo, ela também vai ter uma gravidez, né, uma concepção e uma gravidez que ou vai estar, né, explicitamente buscando se afastar desses lugares, se afastar desses aparatos médicos, e que vai estar, portanto, se colocando em uma série de outras fragilidades, assim, né? Então, acho que começa por aí, começa na ginecologia já, e eu acho que uma outra coisa muito importante, pensando aí concepção,
é uma luta, né, a necessidade de uma luta interna dentro da medicina para que a gente consiga ter métodos seguros e gratuitos para mulheres lésbicas poderem conceber de forma que elas não tenham que se expor a uma série de outros riscos, né? Acho que essas eram as duas coisas que eu tinha para falar. Tinha pensado no sentido que a Flora colocou mesmo, né? Pensa nas práticas ginecológicas e obstétricas também, né? Que precisam ser repensadas, ainda precisam ser muito repensadas. Então, a questão da violência obstétrica, né? A gente pensa, quando fala em violência obstétrica, todo mundo pensa nas mulheres heterossexuais que estão lá. Mas, se a gente já tem violência obstétrica com mulheres heterossexuais, se a saúde sexual, né, ou ginecológica das mulheres lésbicas já é ignorada, imaginem, né, essas duas cenas se unindo. Então, assim, a sobreposição, né, de uma mulher que é lésbica, que decidiu ser mãe e que vai passar por um parto com profissionais que não entendem nada disso, né, enfim. Então, pensar nessa interseção, né, uma vez que a saúde das mulheres lésbicas, como a Flora colocou, sempre foi ignorada, né, e de alguma forma também violentada, né, tanto em hospitais como em clínicas, enfim, né, já que a heterossexualidade ela é sempre o pressuposto, né, a heterossexualidade compulsória está sempre ali pautando, como ela falou, como a Flora falou, as consultas, as referências, as abordagens e tudo, né. Então, né, quando a gente pensa nessa sobreposição, nessa interseção mãe e lésbica, a gente tem uma violência sobreposta, né, em cima dessa mulher lésbica que quer ser mãe e, né, que vai passar aí por um processo, né, uma experiência, vamos dizer assim, ginecológica e obstétrica bastante complicada, né. Então, e se essa mulher ainda for pobre, for negra e etc., a experiência de violência que ela pode sofrer é incomensurável, né? Então, a gente vai vendo como que a coisa vai se agravando aí, né, do ponto de vista interseccional. E sempre se fala, né, na formação dos profissionais da saúde, que eu acho que é importante, né, é importante formar médicos, enfermeiros, todo mundo aí pensando tudo isso, etc., mas não é suficiente, né? A gente sabe também que tem muita gente que tem formação e tem informação, mas continua cometendo esse tipo de violência. Por quê? Porque está em outro nível a questão, está no nível moral, né? Acho que enquanto não houver uma mudança de mentalidades mesmo, né, a gente vai ter que lutar cotidianamente contra essa violência estrutural sobre os corpos das mulheres, e aqui especialmente das mulheres lésbicas, quando o assunto é saúde, né? E lésbicas que são mães ou que querem ser mães. Eu ia falar exatamente nesse sentido que a Erika falou, desse espaço do discurso, assim, como que a maternidade lésbica, a própria sexualidade, a própria lesbianidade, ela já aciona para pensar uma ideia diferente do que configura o sexo, do que configura virgindade, do que configura uma concepção, assim. Então, eu acho que está nesse campo muito maior também. Oi, pessoal. Terminamos agora a primeira parte desse episódio do Geni Entrevista. Voltamos na semana que vem com a parte 2, em que nossos convidados vão falar um pouquinho sobre o grupo de pesquisa Gênero e Sexualidade. Aguardamos vocês.